Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso volta a campo amanhã às 21 horas para enfrentar a Universidade César Valerro no Peru pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A boa notícia é que a LDU empatou ontem com o Magajanes. O Fogão tem chances reais de se tornar líder do grupo A da competição internacional nesta rodada. Falo também sobre possibilidades no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. E mais, o Botafogo já tem o tal camisa 10? Falo sobre a parte tática e o funcionamento do meio-campo alvinegro na zona ofensiva em mais um conteúdo robusto. Peço antes para que você se inscreva por aqui, é simples, rapidinho, fácil e grátis. Deixe o like e também traga inscritos. Vamos passar logo, galera, dos 42.500 inscritos. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, durante algum tempo, grande parte da torcida alvinegra pediu um camisa 10 clássico e o técnico Luiz Castro explicou que trabalha com um homem à frente da linha de defesa e dois médios, se revezando em funções. Ora, com a bola, criando, buscando os espaços, em determinado momento fazendo a marcação. Assim funciona o time treinado pelo Luiz Castro, que vai ganhando uma identidade e ainda tem muito a evoluir. Só que o Botafogo não vem repetindo o trio do meio-campo. Questão de calendário e o técnico está dando rodagem ao elenco. Assim, a gente precisa observar o encaixe de características. Por exemplo, o Tietê como primeiro volante joga melhor com quem à frente dele. Ele como segundo volante joga melhor com quem à frente da linha de zaga e com quem à frente dele mais perto do Tiquinho Soares. Como funciona o Marlon Freitas como primeiro, como funciona o Marlon Freitas como segundo homem. Qual a característica do Eduardo? Qual a característica do Gabriel Pires? Não é exatamente simples montar um meio-campo antes de cada partida neste calendário louco do futebol brasileiro. Mas é um exercício interessante. Pois bem, trago para vocês alguns detalhes com imagens e entendo que a edição é o principal ponto aqui do canal, mas serve para o momento porque é importante observarmos com atenção e pensarmos juntos, lembrando de alguns momentos de jogos recentes do Botafogo. Eu vou falando, creio que alguns possam lembrar de algumas situações dentro dos últimos jogos. E mais, a imagem é estática, o jogo não. Então tem movimentação dentro daquilo que vou comentar aqui. Trago como base inicialmente o 4-1-4-1. Na maior parte das imagens, vocês vão ver uma linha formada com dois laterais, dois zagueiros, um meio-campista à frente dessa linha, e aí tem as movimentações no meio, dois pontas e um centroavante. Começo com o 4-1-4-1, como se estivéssemos no trio de meio-campo. Marlon Freitas ou Danilo Barbosa ou Kaique como volante, e à frente deles, Tietê e Gabriel Pires. Com um primeiro volante à frente da linha de defesa, ele trabalhando no meio-campo com um Botafogo ofensivo, como vem sendo, a característica do Tietê e a característica do Gabriel Pires se encontram dessa forma. O Tietê como segundo homem, para fazer a circulação e dar dinâmica ao meio, e o Gabriel Pires mais perto do Tiquinho Soares pelo lado esquerdo. O mapa de calor dele indicou muito o Gabriel Pires pelo lado esquerdo no clássico com o Fluminense. Então ele mais perto ali, criando, encontrando soluções, buscando espaços para buscar um passe também para o ponta ali, o Vitor Sá ou o Luiz Henrique. Assim se encaixa mais ou menos um trio de meio com Marlon, ou Danilo ou Kaique, Tietê e Gabriel Pires por característica. Agora, se pensarmos em Marlon, Danilo ou Kaique, com Tietê e Lucas Fernandes, o Botafogo tem dois jogadores que dão dinâmica, que buscam também um ataque, o Lucas Fernandes um pouco mais, mas que conseguem circular tranquilamente na região do segundo homem do meio-campo. Então você tem o primeiro homem ali, um dos três citados aqui toda hora, mas Tietê e Lucas quase que lado a lado e se revezando em alguns momentos. O Botafogo teria criação e teria também
marcação. Claro, com todo mundo na melhor forma, com o Lucas muito bem. Lembrando que o Lucas, segundo o Vene Casagrande, sofreu orção no treinamento de ontem, no tornozelo, foi poupado pelo Luiz Castro, mas não deve ser problema no domingo contra o América Mineiro. Uma outra situação que ocorre é o Botafogo tendo o Marlon ou Danilo ou Kaique, que vai voltar agora, está relacionado para o jogo de amanhã como primeiro. Então, o Tietê e o Eduardo. Aí você já vê o Eduardo bem mais adiantado. Gente, como eu disse, a imagem é estática, o jogo é dinâmico. É claro que o Eduardo se movimenta em várias partes do campo. Ele faz circulação de bola, só que ele é agressivo, entre aspas, no jogo. Ele recebe a bola, já dá dinâmica, já dá velocidade, tenta buscar explorar os espaços, muitas vezes abertos pelo Tiquinho Soares. Então, com um primeiro volante, o Tietê, ficando ligado na participação, digo nem criação, na participação e também na recomposição, nós temos o Eduardo mais perto do gol, mais perto do Tiquinho. Daqui a pouco eu vou falar sobre o tal 3-2-5 e algumas mudanças que são feitas também no próprio Botafogo, porque antes quero trazer para vocês um meio-campo com o Tietê como primeiro, Gabriel e Eduardo. Quem é o camisa 10? É o Eduardo, praticamente um segundo atacante? É o Gabriel, um pensador que marca também, rouba bolas no campo ofensivo? É a pergunta inicial. O Botafogo já tem o camisa 10? O técnico Luiz Castro explicou que hoje não funciona dessa maneira e o time vem ganhando corpo, trabalhando de forma dinâmica e muito forte no meio-campo. Vocês podem perceber que falavam muito sobre a força dos pontas do Botafogo. Júnior Santos, Vitor Sá, Luiz Henrique, Matias Segovia, e eles continuam sendo importantes. Mas se você não conseguir jogar, disputar, manter competitividade por dentro, já era. Muito provavelmente vai perder o jogo. O meio-campo é região importantíssima numa partida de futebol. E o Botafogo com o Tietê, o Gabriel Pires e o Eduardo tem isso. Tem o Tietê como primeiro dando aquela dinâmica importante na marcação e também participando com a bola, mesmo perdendo um pouco em imposição física, mas você com esses três adianta a marcação e o Gabriel Pires se impõe fisicamente no meio-campo. O Gabriel Pires foi importantíssimo contra o Atlético Paranaense enquanto esteve em campo, dominou as ações, tomou conta, não teve Fernandinho. Quando ele saiu, o Fernandinho começou a gostar do jogo. Gabriel Pires foi importante contra o Atlético Mineiro, contra o Corinthians e no Clássico contra o Fluminense. Se impôs, roubou 9 bolas no campo ofensivo. O maior número de jogador do Botafogo na temporada. Ainda roubou mais 4 no campo defensivo. Então foi muito bem. Encaixou a característica do Tietê com a do Gabriel Pires, com a do Eduardo, que flutuava perto do Tiquinho Soares. Por isso, o Eduardo teve à frente do Tiquinho Soares no primeiro tempo, quando o Tiquinho brigou por uma bola na área e o Eduardo chegou para buscar a finalização, mas o Fábio saiu muito bem. Por isso, o Eduardo aparece no lance do chute do Júnior Santos, que gerou o escanteio do gol. E ali o Botafogo estava recompondo, mas o Gabriel já estava ligado para recuperar a bola. Recuperou e o ponta que trabalhou por dentro conseguiu a finalização. Então o Botafogo tem, na formação do 4-1-4-1, básica aqui na imagem estática, os dois laterais, os dois zagueiros, o Tietê, aí tem o Gabriel Pires um pouco à frente, com o Eduardo pertinho do Tiquinho Soares e os pontas abertos. Só que você também pode ver nesse frame que pode acontecer exatamente isso. O Botafogo tendo o Gabriel mais perto do lado esquerdo, o Tiquinho na área, o Eduardo perto da área, os dois pontas, o Marçal adiantado. Opa! Entrou aqui um lateral, tem 3 ali na linha do meio praticamente, que aconteceu no jogo contra o Fluminense. 7 no campo ofensivo, 3 na linha do meio campo, de Plácido, Adrielson e Cuesta. E na jogada da roubada de bola, o Botafogo não estava com a pelota, não estava trabalhando a bola. O que aconteceu? O Júnior Santos estava voltando por dentro, o Tietê estava mais adiantado, retornando também, o Gabriel Pires fechando o espaço dele certinho, o Tiquinho e o Eduardo estavam dentro da área, que eles tinham tentado fazer um gol roubando a bola ali no passe do Manuel. Na verdade, o Eduardo deu um carrinho, quase fez o gol. O Marçal estava adiantado pelo lado esquerdo, mais ou menos essa imagem. 7 no campo ofensivo. O adversário com a bola, o Botafogo recuperou,
e executou a jogada. Quando o Júnior Santos pegou a bola, podia ter dado no Eduardo para fazer uma espécie de pivô, poderia ter buscado o Tiquinho Soares, que entrava muito bem posicionado para finalizar. O Júnior Santos chutou muito bem, o Fábio fez a defesa, escanteio, gol do Cuesta. Então o Botafogo que se impõe no campo ofensivo com ou sem a bola. Contra o São Paulo, tínhamos 9 no campo de ataque, o zagueiro Vitor Cuesta subiu, fez o cruzamento e o Eduardo fez o gol. E por que eu disse que falaria sobre o 3-2-5? Quando você fala que vai sair do 4-1-4-1, 4-2-3-1, 4-4-2 para uma fase ofensiva de imposição com a bola, como aconteceu, por exemplo, no gol contra o São Paulo na estreia do Botafogo no Brasileirão, muita gente pensa nesse 3-2-5, um lateral preso, um zagueiro centralizado, um zagueiro mais aberto, aí talvez um volante e um lateral por dentro, ou um volante e um meia por dentro, com o ponta do outro lado, um centroavante, um meia que faz um segundo atacante, o outro ponta e o outro lateral. Pode acontecer? Sim, mas fica um jogo estático e muitas vezes o adversário consegue neutralizar com tranquilidade. Às vezes dá ao lado do campo para que haja o cruzamento e a defesa corte de frente. Às vezes faz aquele bloqueio com linha de 5 e ninguém consegue passar. Então o Botafogo não está só nesse 3-2-5. O Botafogo está gerando movimentação a ponto de, na recomposição, o ponta-direita voltar por dentro, o Tietê voltar, mas estando ainda atrás em relação ao ponta-direita, o lateral esquerdo estar ligado no campo ofensivo, o meia, que pode ser o camisa 8 ou o camisa 10, marcando e roubando bola, o outro meia, que pode ser o camisa 10 ou um segundo atacante. Assim, o Botafogo compete atualmente em 3 frentes. E falando nas 3 competições, boas notícias. Falando primeiro sobre o Campeonato Brasileiro. O América Mineiro perdeu ontem em Minas Gerais para o Defensa e Justiça por 3-2 pela Copa Sul-Americana. O América vinha em ascensão e agora perde mais uma partida em casa na temporada. Bom, porque o Botafogo tem jogo contra o América no próximo domingo, às 19 horas, pelo Campeonato Brasileiro, 8ª rodada da competição nacional. Independentemente do resultado, o Botafogo vai terminar a rodada na liderança, mas é muito bom confirmar a competitividade atual do time também em termos de resultado. E tendo o América Mineiro no Newton Santos, o Botafogo precisa vencer, até porque o Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro, que vem em ascensão. E o Palmeiras pode perder ponto contra o Galo, assim como o Fluminense pode perder ponto contra o Corinthians, que precisa urgentemente se recuperar em casa também no Brasileirão. E falando sobre o Atlético Mineiro, que vai enfrentar o Palmeiras, não precisa vencer, pode empatar porque o Galo vai muito bem neste momento no Campeonato Brasileiro e não só no Campeonato Brasileiro. Ontem o Galo amassou o Atlético Paranaense pela Libertadores no Mineirão, 72% de posse de bola, grande parte da posse da bola no campo ofensivo, finalizou muito, mas muito mais que o Atlético Paranaense, venceu por 2-1 de virada. O Atlético Paranaense ainda tendo problemas com lesões e pode vir desfalcado na quarta-feira da semana que vem para jogar o segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fogão. O primeiro jogo foi lá no Paraná, 3-2 para o Atlético de virada, e o Botafogo tem plenas condições de vencer o Atlético no Rio de Janeiro. Tudo aberto, respeitando o adversário, mas tem caminho. E também tem caminho na Copa Sul-Americana. LDU jogou mal ontem contra o Magallanes, empatou no Chile, 1-1. Se o Botafogo vencer por 2 gols de diferença amanhã, o Universidade César Vallejo no Peru será líder. Se vencer por 2-1, 3-2, 4-3, 1 gol de diferença a partir de 2 gols marcados, ou seja, podendo tomar 1, se fizer 2, o Botafogo também será líder. Isso porque se o Botafogo vencer por 1-0, vai empatar em todos os critérios com a LDU. Mas vem o critério ranking da Conmebol. Então o Botafogo vai perder para a LDU, porque a LDU está na frente do Botafogo. Tem primeiro saldo de gols, depois número de gols marcados, depois número de gols marcados fora de casa, e se o Botafogo vencer por 1-0, vai empatar em tudo isso com a LDU. O outro critério é o ranking da entidade do futebol sul-americano. Então o Botafogo tem que vencer de 2 ou mais gols de diferença, ou de 2-1, 3-2, 4-3 e assim por diante. Interessante que se o Botafogo vencer por 1-0 e depois empatar em 0-0 com a LDU no Equador, a LDU seguirá na frente.
Mas se o Botafogo vencer por 1-0 amanhã e empatar em 1-1 com a LDU no Equador, por conta desse gol, o Botafogo vai passar a equipe equatoriana. Coisas do futebol. Vamos torcer para o Botafogo fazer bem o seu papel e vencer os 2 jogos e, claro, confirmar em casa contra o Magajanes na última rodada. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!